Então, estou aqui nesse momento para uma consulta, para uma cliente. Eu tenho aqui uma questão relacional, no caso de amor, e que ela pede uma orientação para saber que rumos, que decisões, né, ela pode estar se nutrindo para o melhor encaminhamento dessa relação. Então, optei pelo jogo da Cruz Simples. São 6 cartas que vai mostrar um pouquinho cada um dos parceiros nessa jornada e as possibilidades e o conselho, o que é que ela pode estar se direcionando. Embaralhar as cartas. Enquanto isso, eu conto um pouco da questão para vocês. Então, é um caso de uma história de amor de há muitos anos atrás. Ela era ainda bastante jovem quando eles tiveram um pequeno caso, vamos dizer assim. Ele era comprometido, estava aí se afirmando no relacionamento e ela ainda era bem jovem, mas eles se apaixonaram e viveram uma história bem bonita. No entanto, como ele estava nesse processo já, né, de ingressar no relacionamento e eles tinham uma diferença na época, uma margem de diferença na idade significativa para a idade que ela tinha, era uma diferença grande e ela acabou se distanciando e ele seguiu adiante com seu relacionamento, mas para surpresa, ela também seguiu a sua história, quis fazer uma experiência de um relacionamento estável, de construir uma família, ter filhos. E o fato é que recentemente, após quase 20 anos de distância, eles se reencontraram. Na verdade, o que ela narra é que ele já vinha acompanhando ela pelas redes sociais, como ela não acompanhava muito as redes, nem via muito as mensagens, nem via nada dele. E quando um belo dia ela estava no processo de separação, ambos têm filhos, ela encontra a mensagem e aí restabelece o contato e eles retomam. Ele então retomam esse contato. Ele separa na sua relação e ela também já em processo já, né, concluindo, já tinha acabado de separar, resolvem retomar o relacionamento. Com muito temor da parte dele, porque ainda está recente a separação dela, né? Na verdade é de ambos, está bem recente. Então ela quer olhar um pouquinho aí a dinâmica dessa relação, se como ela se mover aí. O que que acontece no nível mais interior. Então, essa tiragem, ela está ciente que é uma tiragem para os nossos terapeutas aqui do canal, que querem aprender, uma tiragem de relacionamentos. Então, são 6 cartas. A primeira carta do centro mostra o que há entre eles dois nesse momento. A segunda carta vai mostrar um pouco como está a nossa consulente. A carta número 3, influências do passado, né, o que é que está levando a esse estado atual da relação, a esse momento, a experiência. A carta número 4 mostra um pouco ele. A carta número 5, possibilidades, né, o próximo passo dessa relação, para onde eles estão aí se encaminhando, e um conselho. É uma tiragem bem completa essa, mas dentro de uma consulta mais longa, quando não é suficiente para esclarecer a dinâmica de uma relação, a gente acaba utilizando outras também para ajudarem aqui a apoiarem o processo. Então vamos lá. O que há entre eles agora? Opa, 10 de copas. Nossa, essa 10 de copas é uma carta muito poderosa para relacionamentos, uma carta de união, de integração, de harmonia, de por final feliz, né? É um reencontro, a expectativa da gente construir algo maior junto. É um relacionamento onde
a nutrição afetiva, emocional, a harmonia, ela é uma realidade. Então, ambos estão nessa mesma sintonia. 10 de copas. 10 de copas é um caminho. É um caminho, também é um ciclo que se fecha, né, que se completa, como se diz assim, talvez não há muito mais que se acrescentar nessa relação, como se, poxa, aqui tem tudo que eu queria de uma relação, no sentido de plenitude emocional, de satisfação emocional, está aqui posto. Vamos ver se isso é realmente algo que está no nível somente assim dessas projeções, expectativas do sonho, ou as outras cartas vão nos dar aí outro direcionamento, ela, né? Olha que interessante. Porque ela realmente é como se o dependurado é uma carta que fala de uma situação de desconforto, de impossibilidade, quase como se uma decisão não dependesse totalmente de mim. Eu preciso, talvez, entrar numa dinâmica de deixar fluir. Tem situações aí no entorno que me colocam, de certa forma, num espírito de passividade, não ação. Algo que está além do meu alcance, que eu não posso mexer, não depende de mim. É uma carta de olhar as coisas de uma outra perspectiva, mas também de não movimento, sabe? Eu não posso não há muito aqui. Ela se sente um pouquinho atada, vamos dizer assim, atada nessa situação aí. Ela não pode ser que seja um sentimento de, não sei, não tem tantos detalhes que eu tenha da situação, mas eu imagino que talvez ela tenha realmente, esteja avaliando a relação dela, pode ser que ela tenha aí um pouco de sentimento de receio de se jogar, como se não dependesse dela o sucesso aí, né? O desenvolvimento dessa relação. Vamos ver as outras cartas. Eu vou abrir todas as cartas para poder ver melhor a dinâmica. Que a gente dá para entender melhor o contexto. Bem, aí sim, agora dá para ter uma ideia mais completa. Então, parece que é uma sensação dela, assim, né? Será que eu me jogo nessa daí ou não, né? Será que o que depende de mim para que avance? Como se não dependesse. Acho que ela talvez esteja muito esperando os passos dele, né? E ela diz que sente que ele está um pouco receoso, porque acha que é recente para ela. Então, ele tem um certo medo de se entregar totalmente nessa relação e ela não realmente está totalmente disponível por causa desse relacionamento, desse casamento anterior. Mas olha aqui que interessante, né? Parece que ambos vêm de um fechamento de um ciclo. A carta do mundo, mostrando influências do passado, tanto pode dizer desse encontro que houve no passado, dessa sensação de completude um com o outro, né? Esse relacionamento é a nossa casa, uma conexão muito profunda, uma complementariedade grande dos dois, né? Assim, a carta do mundo, ela tem outro nome que é a dança, né? Como se a gente consegue realizar juntos essa grande dança do relacionamento. Não há muito mais aqui, não precisa buscar mais em outro local. Então, ambos, assim, muito bonita essa influência do passado, né? Do universo da dança, da completude, da harmonia, do iniciar algo novo, dessa disponibilidade para começar um novo ciclo. Isso também fala o mundo. Muito positiva como influência. Não é de admirar que, como consequência, nessa linha central, a gente vê um pouco um processo evolutivo da relação. Aqui ele, né? Então, uma rainha de copas com 10 de copas. Aqui eu vou me arriscar, me aventurar num outro caminho de leitura do que eu disse anteriormente em relação ao 10 de copas, visto que eu abri agora e dei uma rainha de copas. Então, tanto aqui a rainha de copas pode estar se referindo, e eu acredito que sim, ao sentimento que ele tem por ela, como ele a percebe, como uma mulher sensível, encantadora, apaixonada, profunda. É claro que tem esse aspecto também, né, talvez uma
a sensação de talvez não tão sólida do ponto de vista de contar para um compromisso, né? Mas uma mulher envolvente, maternal, tanto pode ser esse aspecto que ele está contemplando, poderia ser uma avaliação também que ele está fazendo da relação presente, se a atual ou ex, né, porque ele já passou por um processo de separação, se ela tem essas características de uma mulher sensitiva, delicada, é a mãe dos filhos, né, ou do filho. Então, a Rainha de Copas, ela é também uma figura maternal, então, tanto pode estar mostrando uma preocupação dele com essa maternidade. Mas como ela está na posição normal e observando as outras cartas na mesa, me parece que é mais um sentimento, uma percepção em relação a ela, a nossa consulente, que ele vê também esse aspecto maternal dela. Ele sabe que isso pode também pesar no momento dela decidir para ter um compromisso com ele, esse envolvimento. Então, essa carta 10 de copas no centro também pode estar falando disso, de que entre eles, agora, nesse momento, existe uma questão familiar, que o 10 de copas fala disso também, uma questão familiar que está um pouco influenciando a relação, influenciando a decisão de poder realmente prosseguir juntos. Então, não deixa, a gente não descarta a interpretação anterior, mas essa daqui também é importante se levar em consideração. Aqui, a gente vê como uma evolução, se pode dizer assim, né, para onde é que eles estão caminhando, se conduzindo, e nós vemos um 7 de ouros. O 7 de ouros é uma carta de espera, é uma carta de cultivo, é uma carta de paciência, de persistência, de eu dar o tempo. Eu planto a minha semente, mas tem coisas aí que não dependem só de mim, dependem do tempo, é um processo. E eu preciso estar, assim, disposto a esperar que as coisas evoluam, que o processo atravesse cada uma das suas etapas. Eu cultivei a terra, eu plantei a minha semente, e agora a perspectiva, essa carta, eu gosto muito dela, assim, no sentido de que não é uma carta rápida, não é uma carta de coisas e acontecimentos rápidos, mas ela é uma carta que nos volta, nos direciona para esse respeito ao tempo das coisas. Ela é positiva no sentido de dizer, olha, se você cuida dessa semente, se você faz a sua parte e está aberto também ao amadurecimento do processo, isso pode dar bons frutos, né, de crescimento mesmo. Então, é algo aí que está em processo de germinação. E que requer também, o 7 de ouros também não deixa, não exclui essa questão de que o tempo de espera, da paciência, bem, depois eu digo essa ideia que eu tive agora, deixa eu passar para essa. Sim, o 7 de ouros, ele também não exclui a questão das decisões. Tem uma decisão aqui, eu posso decidir esperar o amadurecimento dessa realidade, ou eu posso também dizer, não, aqui está bom, eu fico somente com o que obtive até aqui e não estou muito disposto. Eu quero colher esses frutos agora, de vez, ainda não estão totalmente maduros, porque eu fico com receio que se amadurece demais, talvez, não sei, os passarinhos vão vir, vão bicar, então não estou muito disponível para esperar esses frutos amadurecerem. Então, eu quero recolhê-los agora. Então, assim, o 7 de ouros não deixa de ser uma carta de responsabilidade pessoal. Eu posso esperar esse tempo. Ou eu também posso dizer, não, eu já fiz tudo aquilo que eu queria fazer e para mim agora está bem, eu fico com isso que eu tenho até agora. O conselho para ela, o 6 de paus, vem falando de interessante, porque o 6 de paus é uma carta, são paus, né? A primeira carta de paus que aparece de fogo. O jogo está bem equilibrado, que a gente tem dois arcanos maiores, nós temos duas cartas de copas, temos uma carta de ouros, uma carta de
paus, não tem cartas de espadas, então a questão não está sendo muito elaborada a nível mental, racional. Existe muita paixão, existe muito sentimento que está aí envolvido nessa relação, muito desejo também. Então, o 6 de paus, ele fala: olha, viva isso, primeiro, se fortaleça nesse sentido, reconheça o seu valor, se dê esse direito de repente, viver agora uma relação com reconhecimento externo. Talvez ela tenha vivido no passado, essa relação está incompleta, porque ela viveu algo no passado escondido. Escondido. Então, ela não teve, assim, a real noção, a real experiência, a ideia e do que seria essa relação assumida publicamente, vivida realmente, assim, aberta, não um relacionamento aberto, mas aberta, assim, que todo mundo pudesse ver, olha, isso aí é o seu novo relacionamento. Então, essa carta, ela me chama, ela fala de reconhecimento, ela fala de colher os frutos, de você ter o merecimento daquilo que você cultivou, de certa forma. Então, é um merecimento que ela tem, um reconhecimento merecido. Então, acolha essa experiência aí, desse reconhecimento, de ter agora o seu lugar na vida dessa pessoa. Você pode dizer assim, dê também ao outro esse lugar. Bem, deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui que eu possa acrescentar. Bem, então, caso vocês tenham aí alguma outra ideia em relação a essa tiragem, então a carta do centro, o que há entre eles agora, a carta do dependurado, aqui à minha direita, a nossa consulente que pergunta o estado dela, né, de espírito, a carta de influências do passado, o momento anterior, tanto antes da relação quanto o que provocou esse encontro, a carta do mundo, a carta do parceiro, no caso, da contraparte, a Rainha de Copas, e a carta do desenvolvimento dessa situação. Porque ela me perguntava, poxa, será que eu posso, assim, nutrir isso mesmo, alimentar expectativas? Porque ela já tem, né, essa questão do passado aí que não está muito bem resolvida. Então, essa carta eu acho que responde positivamente a isso, que é um tempo realmente espera, é um processo de construção, e a carta do conselho. Então é isso, gente. Dê aí faça um comentário de vocês e para enriquecer essa leitura, e não se esqueçam de se inscrever no canal para ajudar aí um canal novo para a gente se expandir. Um grande abraço.